Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Leal, pastor titular da Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida, Maranhão. Igreja filiada à CEADEMA, que é a Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Maranhão, presidida pelo nosso muito digno pastor Francisco Soares Raposo Filho. Nós temos a grata satisfação, meus amados, de trazer mais um comentário devocional da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de adulto, a lição do segundo trimestre deste ano de 2026, que tem como tema geral homens dos quais o mundo não era digno. E a lição do próximo domingo, dia 5 de abril de 2026, lição 1, e é exatamente no dia da Páscoa, né? Tem como tema Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. O textuário está em Gênesis 12, primeiro, que diz: Ora, o Senhor disse a Abraão, ou Abrão, né? Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. A verdade prática diz: o chamado de Deus na vida de Abrão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Glória a Jesus. Meus amados, para hoje nós temos Gênesis capítulo 12, versículo de número 10, e tem como epígrafe: obstáculos no chamado divino. O texto nos diz o seguinte: e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Lembre-se, fome, né? Meus amados, Gênesis capítulo de número 10, ou seja, capítulo 12, verso 10, né? Nos apresenta uma cena surpreendente na jornada de Abraão, né? Logo após receber promessas grandiosas de Deus, ele se depara com uma severa fome na terra prometida. Então, ele sai de onde ele estava, de Harã, né? Onde moravam seus pais, depois da morte do seu pai Tera, né? Ele sai dali e vai para Canaã, para a terra que Deus havia prometido. Ele obedeceu e foi descendo e foi em direção ao sul e se depara com a fome ali no sul, né? No sul de Israel, atual Israel. Então, o texto diz que ele desceu ao Egito para sobreviver, né? Como ele já estava ali no sul, já estava mais próspero, certamente ouviu falar que no Egito era farto, resolve descer para o Egito, né? Esse momento revela uma verdade profunda na vida espiritual, né? O chamado divino não nos isenta de enfrentar obstáculos, né? Observe que Deus chamou Abraão para ele ir para uma terra que Deus havia prometido, mas ele encontrou este obstáculo ali. Abraão
havia sido chamado por Deus a deixar sua terra e seguir rumo ao desconhecido, sustentado apenas pela promessa, né? No entanto, ao chegar em Canaã, ele não encontra abundância imediata, mas encontrou, infelizmente, escassez, né? A fome surge como uma prova, não apenas de sobrevivência física, mas também de confiança espiritual. O patriarca, então, toma a decisão de descer ao Egito. O Egito é símbolo recorrente nas Escrituras de dependência humana em vez de confiança plena em Deus, né? Este episódio, meus amados, nos ensina que muitas vezes, após obedecermos ao chamado de Deus, enfrentamos situações que parecem contradizer suas promessas. Mas, olha, é nesse ponto que nossa fé é refinada, né? O obstáculo não é sinal de ausência divina, mas instrumento de amadurecimento. Deus quer que a gente amadureça. Deus não falhou com Abraão. Ele estava moldando sua fé. E observe que durante toda a jornada de fé de Abraão, foi enfrentando realmente algo de natureza terrível, né? Então, Deus sempre moldando a fé de Abraão, né? Então, precisamos, de fato, nos afastar das coisas que nos afastam de Deus, né? Entretanto, meus amados, a atitude de Abraão também nos alerta, em vez de buscar ao Senhor naquele momento crítico, ele age por conta própria. Quantas vezes fazemos o mesmo? Diante das crises, somos tentados a descer ao Egito, buscando soluções rápidas, humanas e aparentemente seguras, mas que podem nos afastar da plena dependência de Deus, né? Ainda assim, meus amados, a graça divina se destaca mesmo com as falhas de Abraão. Deus permanece fiel ao seu plano. Isso nos consola muito. Os obstáculos no caminho do chamado não anulam as promessas de Deus, nem mesmo quando tropeçamos. Portanto, quando a fome surgir em meio ao cumprimento do chamado, lembre-se, o Deus que chamou é o mesmo que sustenta. Não permita que o obstáculo o desvie, mas use-o como oportunidade para confiar ainda mais profundamente naquele que nunca falha. Glória a Deus. Lembre-se que essa atitude de Abraão de descer ao Egito teve alguns problemas que quase que Abraão perde a sua esposa. Não fosse a intervenção divina, ele perderia a sua esposa. Mas, como Deus de fato tinha um chamado, Deus não permitiu. Deus tinha uma promessa e essa promessa não pode falhar. Eu aprendo que quando Deus tem uma promessa de fato na vida de alguém, aconteça o que acontecer, ela se cumprirá. Principalmente se o que for chamado obedecer ao Senhor, mesmo que cometa falhas, como Abraão cometeu essas falhas, mas retornou novamente para o plano original, para o plano inicial, e Deus cumpriu a sua promessa.
na vida do homem de Deus. Então, são lições que nós aprendemos com a vida desses homens de Deus, que nós precisamos abrir nossos olhos e termos o cuidado também para não cometer os mesmos erros, né? Que Deus nos ajude, nos abençoe, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado, você que tem se inscrito no nosso canal, que já é inscrito, lhe agradeço muito. Você que vai se inscrever, que está aqui pela primeira vez, muito obrigado. Deus te abençoe rica e abundantemente. Se você quiser rever outras mensagens, é só clicar aí no nosso canal e abrir aí o link e você vai encontrar os outros vídeos que nós já gravamos. Que Deus te abençoe em tudo. Oremos ao Senhor. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradeço, meu Pai, por mais uma vez, Senhor, podermos meditar na Tua Palavra, ó Deus bendito, desta feita, observando os obstáculos no chamado divino. Deus eterno, eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe aqueles que têm sido chamados e estão hoje enfrentando obstáculos nas suas vidas, que possam aprender, Senhor, com a história de Abraão, ó Deus querido, a superar tudo isto e não perder a fé, nem a esperança, mas ser firme, constante na fé. Ó Deus bendito, vendo o invisível como Abraão. Ó Deus amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor entre na vida de cada família e que o Senhor dê paz, dê saúde, alegria, Senhor. Pai, repreende todo espírito de depressão, de opressão e também de ansiedade. Deus querido, que o Senhor seja com este coração ansioso, depressivo, meu Pai, dê a ele esperança novamente, meu Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de enfermidade que saia da vida daqueles que estão sofrendo, meu Pai. Em nome de Jesus, teu Filho, é que nós te oramos e por fé, nós te agradecemos. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. E até o próximo, se Deus assim nos permitir. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.